Olá, amigos, nosso bom dia. Hoje é 14 de abril de 2022 e eu quero aqui colocar a minha posição como cidadão, a minha posição como político. E quando eu falo político, é no formato um cidadão politizado que compreende o, o, o lado sindical, compreende o lado religioso, compreende hoje o lado partidário, compreende os lados dos movimentos sociais. E nesse cenário, eu como cidadão, e não digo que faço parte diretamente de todos esses movimentos, mas de forma indireta a gente sempre está conversando, porque tem amigos, lideranças, então simpatizantes que de alguma forma concordam com o nosso posicionamento, que não concordam, então a gente tem que respeitar esse lado B. Mas como cidadão, né, e hoje poder falar nas redes sociais, argumentar as minhas teses dentro da lei, respeitando o lado oposto, 2022 ele praticamente é o mesmo reflexo de 2018. É praticamente o mesmo cenário. Em 2018 houve um enfrentamento de um corpo político partidário, de movimentos sociais que não concordavam com a eleição de um deputado, segundo a tese que ele era racista, homofóbico, ele era machista, várias linguagens que depreciavam a conduta do cidadão. Ou seja, para mim era um cidadão desconhecido a nível político, um cidadão desconhecido a nível, eu digo a nível pessoal, mas eu queria entender o porquê que aquele cidadão político que conseguiu atrair a massa, né, a massa manipulada para a sua atenção. Em 2018, ou até 2018, havia dois movimentos no país: o do populismo e daqueles que sempre estavam próximo do populismo. E com a chegada desse cidadão ao Planalto, foi preciso entender o porquê que ele não serve ao sistema político partidário. É fato que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva construiu há 3, 4 décadas um aglomerado de admiradores, né? Porque a sua linguagem, da forma como foi construída, ele trouxe para a sua bancada 15 a 20% do eleitorado brasileiro para perto de si. Então sempre ele foi desejado por alguns segmentos. Com a aparição do Bolsonaro num cenário muito curto, o segmento que acompanhava o Lula também se assustou. Mas o segmento, na verdade, que é disperso do grupo do Lula, né, porque você tem outras vertentes, também se indignou porque como um cidadão político que na sua bancada, né, no seu meio, ele é rejeitado pelas suas proposições ou por suas falas, chega a conquistar uma massa. Mas qual massa? É a massa leiga ou a massa que tem entendimento, que consegue fazer uma leitura? Então, naquele momento, o senhor Jair Bolsonaro começou a entrar numa rota de conquistar o populismo. Olhar para o povo e se identificar. E o povo, ou o leitor, se identificou com a sua fala. E ali nasceu. Por que grupo A, que tem o populismo, não quer ele? E por que esses diversos grupos não querem ele? Simples. Depois de 2 anos, quase 4 anos, a gente enxerga dois grupos.
do populismo. O populismo do Lula, construído há 3, 4 décadas, e o populismo do Jair Bolsonaro, construído em 4 anos. E nesse cenário você tem dois polos de grupos, de forma antagônica, diferente mesmo, e você vai ter um centro, aonde sempre jogava, aonde vai a bandeira, onde está a melhor corrente. Então esse centro, esse grupo que fica no meio, perdeu espaço. Ou ele vai para o lado do Lula, ou ele vai para o lado do Bolsonaro. E está claro isso, está muito exposto isso. Então as pesquisas atuais, ou essas pesquisas atuais que estão aí pagas, né, pelas essas empresas de pesquisa que são já conhecidas, que em 2018 caiu em descrédito por causa de algumas projeções, essas pesquisas hoje são chamadas para fazer esse populismo do Lula estar em evidência. Mas quando você olha para a pesquisa virtual, para essa pesquisa diária, onde você pode opinar, você pode decidir, você vê a discrepância, a diferença grotesca entre uma enquete e uma pesquisa. Então, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi um cidadão descondenado pela justiça que condenou, sob teses de que houve conluio, de que houve interesses obscuros de um juiz, né? Que de partida eu também apoiei a proposta dele, mas por algum motivo ele foi seduzido. Foi seduzido a um status que ainda o tempo precisaria o formar. Mas esse é outro cenário. Então hoje, olhando a pesquisa atual, onde mostra Lula e Bolsonaro praticamente empatados. E se eu analisar que há 4, 5 meses, depois que houve toda essa alteração de situação do senhor Lula junto ao judiciário, o que apontou ali foi já pesquisas pagas dizendo que esse cidadão já de imediato tinha um eleitorado ou tinha um apoio massivo de 40% a 50%. Ou seja, já ali apontava um descondenado da justiça como o preferido para a nação. E nós estamos no mês de abril, praticamente há 5 meses da eleição. E foi desconstruído essa imagem. Então estamos vendo realmente, atualmente, que o atual presidente, que aparentemente, desde 2022, vem mantendo um circuito de populismo fixo, que oscila para baixo, mas se mantém no mesmo patamar, 25, 30, porcentagem. E quando você vai dividir essa numeração, você vai elevar essa porcentagem dentro de um gráfico. Então, hoje o Bolsonaro está, segundo a pesquisa paga, a 5 pontos negativos do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que, diga de passagem, para melhorar a sua imagem, teve a pedido do FHC, isso está claro, que o senhor Alckmin fizesse uma aliança, né? Ou seja, os opostos se unindo para tentar vencer ou se garantir nessa segunda fase, que seria a segunda fase da eleição, né? Imaginar se o Bolsonaro não vence o primeiro turno, imaginar que o Lula não vença o segundo turno, ele mantenha um público muito mais ao seu lado. Mas isso não pareceu ser tão positivo para a bancada do PT. Porque nesse meio, a terceira via não está indo. Apesar do esforço do seu João Dória, né, ele, de alguma forma, ele conseguiu convencer um corpo e está apontando isso, porque o Moro já despancou, o Moro não vai, né? Então, praticamente, esse nome que pode aparecer é o João Dória. Tá claro isso, tá muito claro. Só falta identificar quem vai apoiar, entendeu? Mas
o que importa aqui é que o senhor Jair Bolsonaro e o seu governo está tendo aprovação muito melhor do que imaginavam esse grupo que está tentando fazer com que a imagem do Lula esteja aí voando percentuais que realmente colocam como um cenário favorito, tá? Então, na minha opinião, há um desespero desse mecanismo político-partidário para que não haja a continuidade desse governo atual que colocou rédeas com o dinheiro público, ou seja, tanto é que você vê aí artistas se degradando, ou seja, há artistas que aprovam o governo Bolsonaro e artistas que não aprovam o governo Bolsonaro. E quando você vai ver esses dois grupos, às vezes tinha um grupo que era muito beneficiado em outras gestões. E agora você tem artistas que nunca viveram desse total dinheiro público. Ou seja, essa disputa. Você tem jornalistas que concordam com o Bolsonaro e tem jornalistas que não concordam com essa difumação a ponto de como que pode isso? Por que esse serve e aquele não serve? Entendeu? Mas quando eu vejo essa situação de Bolsonaro e Lula, agora praticamente tecnicamente empatado, e a terceira via não sair dos 5% a 10%, é sinal que o governo atual está acertando nas medidas para o país. Tá? Então eu não sou bolsonarista, eu sou um eleitor. Se não haver outra possibilidade de candidato muito mais pacífico, muito mais correto, não digo que o Bolsonaro é o homem certo para esse cargo, não digo, porque ele estava há 30 anos, ele assistiu todo o cenário, mas é o que nós temos neste momento. Agora, eu não posso acreditar que a salvação da política é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não posso admitir que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva ele seja a solução para esse cenário de guerra, de pacificação de guerra. Para mim, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, depois de uma vez condenado, depois de uma vez difamado, depois de uma vez de sido entregue, né, aos leões, eu não imagino que ele vai fazer um governo pacífico, onde ele vai deixar os inimigos criar uma nova situação de golpe, como eles comentaram. Então, o risco é grande. Então, entre Bolsonaro e Lula, eu mantenho meu voto no Bolsonaro. Então, eu não sou robô e não sou também um fanático pelo Bolsonaro. Eu defendo as suas propostas e, de alguma forma, o defendo mais pelas indagações ou difamações que são postas de forma exagerada por aqueles que mamavam dinheiro público. E aí, eu tenho que ser justo, tá? Bolsonaro, se ele roubar, ou ficar identificado que ele roubou ou patrocinou o roubo, eu mudo meu voto. Como eu já mudei o voto em relação a Lula, já mudei meu voto em relação a Aécio, já mudei meu voto em relação ao senhor Alckmin. Então, como cidadão, hoje eu voto no mais coerente. Jair Messias Bolsonaro. Essa história de pai de pobre, pai de rico, isso aí é propaganda midiática, tá bom? Um abraço a todos e vamos em frente. Torço pelo melhor.